na Axiom Distribuidora, né? E hoje a gente vai bater um papo bem rápido, assim, nos principais do Cybron UT. Bom, para termos um áudio mais limpo, eu mutei todos os participantes, né? Para que não tenha nenhum barulho de fundo, tá ok? Então, se precisarem fazer alguma pergunta, algo relevante à apresentação, podem fazer pelo chat, que eu estou acompanhando aqui. Eu vou respondendo conforme o assunto for entrando na pauta, tá bom? Mas a qualquer momento, viu alguma coisa de interessante, surgiu uma dúvida, pode mandar via chat, tá? Que a gente já debate isso na hora. Também, se surgirem dúvidas depois, eu vou deixar meu e-mail com vocês, né, meus contatos, e a gente pode conversar depois também sobre todos os detalhes, tá ok? Então, em respeito ao pessoal que já entrou, nós vamos iniciar a apresentação, tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Uma pequena introdução sobre a Cybron. A Cybron é uma tecnologia powerhouse, ou seja, é um produto desenvolvido pela própria Cybron, tá? Com todas as atualizações, todos os funcionários, toda a parte de tecnologia, tudo feita pela Cybron, pela própria empresa, né? Então ela não terceiriza nenhum tipo de engenharia, tá? A única coisa que a Cybron, como todos os outros fabricantes terceirizam, são bases de antivírus, tá? Porque é fundamental que essa base seja compartilhada por todas as empresas de antivírus, etc., né? Até por ter um retorno mais rápido de certas vacinas, né? Então a única coisa que não é fabricada é em casa. O restante, toda a tecnologia, ela é desenvolvida em casa, tá? O Everton falou aqui que está picotando o áudio. Mais alguém está com esse problema? Ok. Everton, se você estiver no Wi-Fi, eu recomendo que você cabeie. Às vezes pode ser isso, né? Mas tranquilo, vamos lá. É uma empresa, já falei, uma empresa indiana. Recentemente, a Cybron foi adquirida pela Sophos, né, uma empresa britânica. Então, hoje a Cybron é uma empresa britânica barra indiana. Então, a Sophos entrou com um aporte, né, de valores aí bem grande, então só trouxe benefícios para a Cybron, né? Hoje a Cybron conta com 600 funcionários diretos, tá, trabalhando com carteira assinada na Cybron, isso na Índia e em outros países, né? As vendas são sempre por canais de distribuição e revendas, né? Então nós como distribuidores, nós não vendemos direto para cliente final, sempre através de revendas, tá? Sempre através dos nossos canais espalhados pelo Brasil. Tá? Nós temos canais em todo o Brasil, então em qualquer lugar do Iapoca ao Chuí aí que precisa de atendimento, uma coisa, nós contamos com parceiros. E a Cybron está entre as 3 melhores UTMs do mundo, tá? Isso via Gartner, né? E a gestão de usuários baseada em identidade com patente. Tá? Essa não está mais pendente, né? Agora a Cybron ela é detentora da... Todos conhecem a camada OSI, né? A gente vai até falar um pouquinho mais para frente. Mas a Cybron veio com a ideia da 8ª camada, que a camada OSI em si só tem 7 camadas, né? Então veio com a ideia da 8ª camada, que é a camada de usuário.
Né? Então, essa 8ª camada foi patenteada pela Cybron e já foi liberado agora. A Cybron pode usar esse Layer 8 como algo, como detentora desse Layer 8, né? Ok. A troca de tela está bem fluida para todos? Bacana. Então vamos lá, aqui um resumão, né? Então nos nossos equipamentos aqui, todos teoricamente são para segurança de rede, né? Mas são divididos em algumas famílias. Segurança de rede, a gente entra com o Cybron em si, né? O equipamento, o CR, CR15, CR10, 25, etc. Existe também o gerenciamento de segurança centralizado, tá? Que é uma outra vantagem do equipamento também. Às vezes nós temos uma farm maior ou distribuída, né? Aí eu tenho uma filial aqui e tenho a minha matriz. Eu tenho a matriz e 10 filiais. Eu vou precisar de um gestor de TI em cada lugar? Não, você vai poder fazer a gestão centralizada desses equipamentos. Tá? Tudo isso através de uma unidade física, porque tem muitos lugares ainda que falam, não, eu preciso de alguma coisa aqui dentro. Ok. Por unidades virtuais appliance também de gerenciamento, ou pelo virtual, o CCMS, que é o gerenciamento em nuvem da Cybron. Tá? Esse gerenciamento é gratuito em nuvem e você consegue fazer a gestão de todos os appliances apenas se conectando no portal da Cybron. Você vai ter visibilidade, se um appliance está funcionando, se não está, você vai poder fazer backup, relatórios, atualizações, etc. Inclusive, se um link cai do appliance, ele avisa também, é muito bacana para ser feito como NOC. Tá? Porque é só expandir na tela, você já tem um NOC ali, prontinho e funcional. Tá? Relatório de ameaças, né, de redes e ameaças. Nós temos o iView, que ele faz parte de todos os equipamentos, menos o CR10 e o CR15, são os menores equipamentos, mas ele pode ser instalado à parte, tá, no servidor. A partir do CR25 até o CR2500, todos os equipamentos contam com o iView internamente. Tá? Então, toda a parte de gestão de relatórios pode ser feita diretamente do equipamento, sem nenhum custo adicional. Você não vai ter que comprar um equipamento à parte para fazer essa gestão. Tá? E nós também temos um equipamento físico do iView. O que seria isso? Um concentrador. Eu tenho 50 appliances e quero concentrar os relatórios desses appliances num único local. Consigo fazer isso? Sim, com o iView. Um concentrador que ele vai pegar todos os relatórios de todos os appliances, compilar e você vai ter uma ideia de toda a rede. Eu tenho 200 appliances, não tem problema. Você vai conseguir compilar esses 200 relatórios, essas 200 relatórios de equipamentos, né? E conseguir extrair essa informação. Tá? Segurança para home user também, citei aqui só por citar mesmo, porque nós não trouxemos para o Brasil, né? Mas pode ver aí pelos caminhos da vida cruzar com o Netgear da Cybron. Tá? Aqui as características da UTM, né? Como eu tinha falado, segurança em camada 8, então toda a segurança, todas as configurações, regras, etc., são feitas em cima de camada 8. Tá? Qual que é o diferencial disso? O equipamento não entende o usuário como um número, tá? E sim como usuário. Então, eu tenho o usuário João. Vou pegar aqui, ó. O João foi o último a falar aqui no chat. Eu tenho o usuário João. O João, a IP 192, 168, não tem, hoje o João não vai ser visto como IP, ele vai ser visto como o João, tá? Independente da máquina onde o João estiver, ele logou no Windows, logou via D, etc. O Firewall vai identificar como o João, vai aplicar todas as regras que o João tem dentro do equipamento.
O João pode utilizar o Facebook, mas não pode utilizar o YouTube. O equipamento vai identificar e ele vai conceder essas permissões ou negar, né? Ah, o João tem um QoS no equipamento. Ah, tem um filtro especial de conteúdo. Tem uma gestão de relatórios, os filtros web. Então, em qualquer computador da rede que o João conectar, ele vai estar abaixo dessas regras. Isso é ótimo para pessoal de gestão de TI, né? Porque às vezes você sai do computador para fazer um atendimento num outro computador aí, e aí você tem que se logar no usuário, depois se logar como seu. E há uma pergunta aqui do Marcos, essa apresentação estará... Sim, Marcos, depois eu vou enviar isso para todos os participantes. Então, em qualquer máquina que estiver, o Cyber vai identificar o usuário. Isso é muito bom também naquelas empresas que compartilham computadores, desktops, etc. Então eu tenho uma Activity aí da vida. A Activity trabalha 24/7 e os computadores não são usados por uma única pessoa, no mínimo de 3 a 4 pessoas por dia, né? Então, eu não vou ter que olhar, houve uma falha de segurança no computador X. Quem estava usando o computador nesse horário? Deixa eu olhar aqui com RH. Era o João. Ok, vamos conversar com o João. Aí não foi o João. O João saiu da mesa naquele instante para tomar um café e aconteceu alguma coisa. Com essa característica de logar por usuário, você vai puxar o relatório do Cyber e vai saber exatamente quem estava logado naquele computador e naquele horário. Tá? Aí tem as características de firewall, né, que são as características básicas, abre porta, fecha porta, coloca regra, por onde sai, por onde volta, etc. Filtro de aplicação. Tá? O filtro de aplicação é aquele filtro que, eu quero que o torrent não funcione na minha rede. Ok, o filtro de aplicação vai olhar para aquela aplicação que está sendo executada e vai falar, opa, isso é um torrent e um torrent não pode ser executado na minha rede. Tá? Isso funciona com qualquer tipo de aplicação ou protocolo. O IPS, né, que é o protocolo que ele vai identificar desvios de luta, desvios de segurança e de uma forma proativa ele vai proteger a rede. Tá? Então, existe uma ameaça um ataque de QoS, ou um ataque de DDoS, alguma coisa do tipo. O IPS vai identificar isso, vai barrar antes que ele faça algum mal à rede. Tá? A parte de VPN também, onde pode-se usar VPN normal, SSL VPN, ela pode ser fechada entre dois equipamentos, pode ser fechada entre equipamento e Windows, equipamento e Mac, equipamento e celular, etc. Tá? Então, basicamente, o Cyber não fecha VPN com qualquer protocolo do mercado. Cisco, não vai ter problema nenhum. Ou outros equipamentos de outros fabricantes também, sem problemas. Tá? Filtro web de conteúdo. Tá? Então, todo o conteúdo da rede, o que for trafegado na rede, ele vai passar pelo Cyber e os usuários vão poder ou não acessar esse conteúdo. Tá? Essa gestão, uma perguntinha aqui, bloqueia redes sociais, entra no filtro web. Uma pergunta do Marcos aqui. Bom, o bloqueio de redes sociais entra em filtro web? Sim, tá? Tudo que seja de navegação não voltada para a aplicação, não é uma aplicação que está fazendo a navegação, e sim o navegador, sim, ele entra como filtro web. O Cyber tem mais de 82 categorias, entre elas redes sociais, que é muito fácil. Você mapeia, eu quero que bloqueie todas as redes sociais. Vou no filtro de conteúdo, escolho redes sociais, bloquear. Ninguém vai poder utilizar redes sociais. Né? Eu não vou precisar falar, eu quero bloquear o Facebook. Vou e bloqueio o Facebook. Eu vou precisar? Não. Bloqueou a rede social?
Não importa se o cara está entrando no Facebook, que é a mais habitual, como estiver entrando, sei lá, no Face qualquer coisa lá da Rússia, ele também não vai conseguir, tá ok? E o filtro de aplicação, sim, aí você vai ter que marcar cada aplicação. Eu não quero que use o Skype, vou lá, marcar o Skype, ou por protocolo também, tá? Bem simples. Gerenciamento de banda, que é o S, tá? Ah, eu tenho 2 links, eu quero trabalhar esses 2 links aqui. Eu tenho um GVT e um NET. GVT não, GVT morreu agora, né? Eu tenho a NET e a Vivo aqui, a NET e a Embratel. Eu tenho 3 links. Você consegue fazer esse gerenciamento de banda. Você liga os 3 links no equipamento e automaticamente eles começam a ser balanceados e gerenciados. Caiu um link, o outro assume automaticamente, etc. Tá? E nisso você tem toda a parte de QoS, que é a qualidade de serviço. Parte de relatórios, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e o suporte para o IPv6, tá? Que já entrou em vigor, e equipamentos que não têm IPv6 estão fadados à morte, né? Algumas outras funções, né? Web Application Firewall, que é um firewall para proteção de aplicações web. Supomos que você tem uma aplicação que linke direto com o seu banco de dados, diretamente nos servidores da empresa. Você pode fazer o Cyberman verificar todas essas conexões para não ter nenhum tipo de ataque. Tá ok? Porque esse tipo de ataque, hoje em dia, é um dos ataques mais normais, onde toda proteção é feita de navegação, de ataque DDoS, etc. E você tem uma porta aberta para o seu banco de dados. Tá? Com o Web Application Firewall, você fecha essa porta e o atacante ele tem que passar pelas regras de firewall. Tá? Ou seja, ele não vai conseguir invadir ou fazer qualquer coisa via internet. Gerenciamento de múltiplos links, né, que a gente falou ali no gerenciamento de banda. Suporte 3G e 4G, isso é bem legal também. Todos os equipamentos têm uma portinha USB onde você pode ligar, conectar um modem, né, um modem 3G, um modem 4G. E, eu tenho uma região aqui que é muito ruim a conexão, a minha rede cabeada vive caindo. Você pode colocar um modem 4G e ele só ativar quando a rede caiu. Tá? Ou a rede caiu e eu quero só que o financeiro continue emitindo notas fiscais e boletos. Você pode criar uma regra citando isso, que somente o financeiro vai poder sair pelo 4G, ou somente aquele usuário, ou somente aquela aplicação. Tá? Gateway Anti-Spam, né, onde você vai poder fazer toda a parte de anti-spam dos seus e-mails internos, se o servidor de e-mail for na rede, né, for interno. Se o servidor estiver externo, aí não tem necessidade. Wireless Security, né, alguns equipamentos aí possuem a conexão wireless. E o Gateway de antivírus, tá, que é o antivírus que ele vai checar toda a informação antes dela entrar na sua rede. Tá? Toda a informação que entra e sai do equipamento. Então não vou precisar mais do antivírus de endpoint aqui instalar nos computadores? Vai precisar sim, são coisas diferentes, tá? O antivírus de endpoint, aquele que tem na máquina, ele está verificando aquela máquina. Então, se eu pego um pendrive que eu, sei lá, trouxe de casa, espeto no computador, e esse pendrive tem algum vírus, esse computador vai ser infectado, tá? O Cyberman ele só vai agir quando esse vírus tentar sair da rede, que ele vai identificar e vai bloquear. Tá? Ou conteúdo que está vindo de fora também. Acessei um site aqui e baixei um vírus. Isso não vai acontecer, porque todo o conteúdo baixado previamente ele é verificado pelo equipamento. Tá? Mas, é o que eu falei, não dispensa o uso do endpoint. Tá? Então o Cyberman tem appliances aí, desde o pequenininho, que é o CR10, aí, que vai suprir a necessidade de escritórios com até a partir de 4, 5 máquinas aí, a equipamentos gigantes como o CR2500, que vai ter características aí de 10, 15 mil usuários. Tá, então conseguimos cobrir todos os tamanhos de empresa. Uma vantagem mas eu mexi muito com o CR10 e quando eu for para o CR2500, não vai mudar nada.
só número de interface de porta, tá? Todo o gerenciamento, toda a parte de controle é exatamente igual entre todos os equipamentos, ok? Então toda a parte de gerenciamento é igual. A única coisa que muda de um equipamento para o outro é a quantidade de portas e capacidade de throughput. Tá? Tirando isso, desde o menor equipamento ao maior equipamento, todos possuem a mesma interface de funcionamento. O que nós tínhamos falado da camada OSI, né? Para quem não conhece a camada. Ela começa no Layer 1, né, que é a camada física ali, vai passando pela camada de network, sessões, aplicações. Até um pouco tempo atrás, nós vimos até a camada 7, o Layer 7, né, que realmente a camada OSI ela vai até o Layer 7, que é a camada de aplicação. Tá? Mas hoje a Cyber trabalha com a oitava camada, que é a identificação de usuário. Tá? Isso traz uma flexibilidade muito grande na gerência, a parte de relatórios, etc. Uma pergunta aqui do Marcos no chat. Qual a melhor forma de dimensionar o equipamento de acordo com as necessidades do cliente? Tipo, é por usuário ou por tráfego de rede? Marcos, o ideal é saber o throughput da rede. Na realidade, nós sabemos que 95% dos casos isso não acontece, né? Porque se você perguntar para o cliente ou para o final, você tem ideia do throughput da rede? A resposta sempre vai ser não, né? Geralmente não se tem ideia. Então nós fazemos uma continha meio que de padaria para chegar nesse cálculo. Então eu entendo, lógico, qual que é o tipo de negócio do cliente, etc. Pego o número de equipamento, né, e multiplico por 2 ou 2,5, dependendo do caso. Então o CR10 ele vai suprir entre 20 e 25 usuários, todos trabalhando com todas as funções ativadas e teoricamente fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Vai ter throughput o suficiente no equipamento para dar conta de todos os usuários. Tá? Então nós sempre temos que trabalhar com o cenário trabalhando full. Tá? Então todos os usuários navegando, assistindo filme, baixando, respondendo e-mail, etc., tudo ao mesmo tempo. Tá? Aí somando esse throughput, dá mais ou menos essa conta, de 2 a 2,5. Claro que o ideal era medir o throughput de rede, etc. Mas nós sabemos que hoje em dia, uma venda que demore 30, 40 dias para acontecer até medir todo esse throughput é complexo. Né? Então essa continha ela sempre dá certo, dificilmente tem algum erro, mas é interessante também entender o cliente. Né? Como o equipamento não tem limite de usuário, né? Eu tenho CR10 até 30 usuários. Não, ele não tem limite. Você vai poder colocar 100 usuários no equipamento. Mas ele vai ter limite de throughput. Tá? Então é sempre bom trabalhar essa parte. Tá? O que a Cyber chama de AAA. Tá? Então todo o usuário logado ao equipamento, ele vai se autenticar via nome, né, a máquina, o endereço IP, o endereço MAC ou o ID da sessão. Tá? Feito isso, ele se identificou no equipamento de uma dessas 4 formas, o Cyber vai verificar o que o usuário pode fazer ou não. Tem cota de internet, tem horário para navegação, tem web filter, etc. E vai criar toda a parte de auditoria, que é a parte de relatórios. Né? Relatórios de uso, de compliance, de ataques, etc. Tá? Em alguns assuntos eu vou ser um pouquinho mais rápido, até para não tomar tanto tempo de vocês. Né? Então eu vou resumir algumas funções ao máximo aí para a gente tentar terminar até mais ou menos umas 11 horas, que é o cronograma. Tá? Se tiver alguma dúvida maior, alguma dúvida em projeto, alguma coisa, nós podemos conversar depois via telefone, marcamos uma reunião, qualquer coisa, tá? Então vamos lá, continuando. Uma coisa bem bacana também é a priorização e o controle das aplicações, que nós comentamos lá atrás, né? Então todas as aplicações vindas e saídas também
da internet, que eu vou baixar ou vou mandar do meu computador, ele vai estar sujeito ao appliance. Tá? Então, o appliance vai verificar, você vai poder identificar como uma política baseada na política do Firewall, na política baseada no usuário ou no tempo. Tá? O que pode ser usado, regra geral, o que o usuário pode usar, aquele usuário específico, e o tempo. Ah, ele pode ver o YouTube? Pode. Ele pode ver o YouTube das meio-dia a 1h da tarde. Ah, 1 e 2 ele já não vai conseguir mais acessar o YouTube. Tá? Então você pode fazer esse tipo de gerência. E também as aplicações que estiverem bloqueadas ou algum tipo de problema, infecção, etc., já são bloqueadas na hora pelo equipamento, mas elas vão para o log também. Uma pergunta aqui do Denis. Tem vários CRs implantados como o CR100. Tem como ter uma visão única dos relatórios logs de acesso? Sim, você consegue verificar de forma única, né, utilizando o iView. Tá? Você consegue reunir todos esses appliances, todos esses relatórios e identificar como uma única rede. Tá? Ou individual por equipamento. Bom, uma outra característica aqui, gerenciamento de banda, né? Uma coisa bem bacana também. Eu posso identificar algumas funções ou algumas aplicações dentro da minha rede que são críticas para o meu negócio. VoIP, o SAP, Salesforce, Oracle, etc. Eu marco essas aplicações como prioritárias, críticas para o meu negócio. Então, toda vez que uma aplicação dessa for iniciada, o equipamento entende que ela é uma prioridade e ele vai dar um ganho de performance de rede para ela. Tá? Então, eu tenho uma rede aqui de 50 megas. Eu coloquei que o Salesforce é uma aplicação vital ou VoIP. Toda vez que essas aplicações forem iniciadas na minha rede, a rede vai pegar uma grande parte do meu link e vai entregar para essa aplicação, tá? Para eu sempre ter a melhor experiência com essas aplicações, tá ok? Isso é automático. Setei Salesforce, toda vez que o Salesforce se conectar, ele já vai ter uma prioridade, tá? O exemplo aqui, né? Redes sociais. Eu não vou cortar, mas eu vou deixar o conteúdo como médio aqui. Então ele não tem uma prioridade muito grande dentro da minha rede. Não críticos. O que é o não crítico? O usuário vai poder utilizar, mas se conectar qualquer coisa que for crítica ou nível médio para a minha rede, a conexão dessas não críticas vai cair bastante. Tá? E os indesejáveis, né, que eu já bloqueei de cara, Torrent e outros programas aí, tá bom? Uma dúvida, eu estou usando não crítico e não tem mais ninguém usando o restante, e aí? Então você vai ter toda a banda que foi permitida. Né? Eu tenho 30 megas, teoricamente você vai ter os 30 megas por YouTube. Qualquer coisa crítica ou média, ela vai assumir essa banda e o YouTube vai ficar com uma banda bem menor. Tá? O YouTube ou qualquer outra... como qualquer outra aplicação. Marcos, aqui é só um exemplo, né? Mas se nós pegarmos, sei lá, uma agência de marketing aí, redes sociais não pode ser como não crítico, né? Então isso tudo vai depender do cliente, tá? Mas esse é só um exemplo. Você poderia colocar a rede social até como indesejável, né? E bloquear tudo.
Opa, estão me ouvindo? Oh, agora sim. Espero que eu não tenha falado uns 5 minutos aqui sem. Só para cortar, uma vez eu estava no webinar, fazendo um webinar, eu fiquei 15 minutos até perceber que a conexão tinha caído porque eu deixei a janela escondida. Então agora eu sempre trabalho com a janelinha do webinar aberta aqui de cantinho para não acontecer isso mais. Tá? Mas beleza, vamos lá. Ah, beleza. Então falei pouco, falei pouco. Então, agência de marketing, então você pode trabalhar, deixa eu voltar uma aqui então, você pode trabalhar dependendo do que é necessário para o cliente. YouTube para mim, eu tenho uma escola aqui de idiomas, eu uso o YouTube para ficar vendo vídeo em inglês. Coloque ele como prioridade. Redes sociais é prioridade, aí você vai trabalhando conforme o cliente, você tem essa flexibilidade. Tá? Bacana. Parte de reportes, que essa é uma das partes fundamentais do equipamento. Tá? O Cyber tem mais de 1.200 tipos de relatório que podem ser modificados à necessidade do cliente, do integrador, etc. Nesses relatórios, o que eu tenho nesses relatórios? Tudo. Tá? Desde o uso de internet, tempo de navegação, o que o cara acessou, o que não acessou, download, quantos cliques ele deu, exatamente tudo, ataques, etc. Então, uma ferramenta bem flexível, pode ser criados relatórios. Eu quero um relatório de uso de redes sociais, download e e-mail, download de música. Você pode gerar um relatório com esses 4 itens. Tá? Uma parte bem bacana também é assim, eu quero que toda sexta-feira seja feito um relatório automaticamente com esse item, esse item, esse item e seja enviado para o e-mail X, Y e Z. O equipamento às 6 da tarde da sexta-feira vai gerar esses relatórios automaticamente e vai mandar para esses e-mails. Tá? Inclusive, pode ser personalizado o logo. Tá? Então, isso é bem bacana mesmo. O equipamento faz isso sozinho, ele dá um mega de um relatório bem detalhado e quem vê vai falar, nossa, o cara ficou 2 dias fazendo um relatório aqui. Nada, o equipamento fez sozinho. Uma pergunta aqui do Denis. Consigo ter acesso a esses relatórios mesmo sem ter licença do WebFilter implantado? Não, Denis. Você vai ter, lógico, acesso aos relatórios que ocorreram antes do vencimento dessa licença. Né? A partir do momento que venceu, você não vai conseguir mais ver relatório de WebFilter. Claro, você vai conseguir puxar alguns outros relatórios, tipo o relatório de Firewall, que não é inerente a licenciamento. Então, isso você vai conseguir ver. Mas a totalidade dos relatórios, de antivírus, anti-spam, filtro de conteúdo, etc., eles vão precisar do gerenciamento anual da caixa. Né? Os relatórios que não necessitam, exemplo, VPN ou mesmo o Firewall, você vai conseguir puxar mesmo sem ter o licenciamento ativo na caixa. Tá? Pergunta aqui do Marcos. Os relatórios ficam armazenados no disco? Sim, Marcos. Os relatórios ficam armazenados do 25 para cima, todos os relatórios ficam armazenados em disco. Tá? Os equipamentos têm no mínimo 250 GB de disco. Essas informações são números, né, é texto, ele é compactado, então uma média aí, claro, é uma média, né, mas são de 5 a 10 anos de armazenamento. Tudo vai depender do tamanho do equipamento, da quantidade de usuários, etc. Mas cabe bastante informação no equipamento. 10 anos, eu acredito que já vai ter trocado equipamento antes de acabar o HD, né? Mas está aí, tá? Essa informação pode ser feita backup também, etc. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho mais essa parte de relatórios agora. Aí, legal, relatório, mas eu vou ter que fazer um curso no MIT para conseguir puxar um relatório? Não, é extremamente fácil. Só ir na parte de dashboard, dá uma lida lá.
Ah, eu quero um relatório de Firewall. Ah, Firewall aqui, qual usuário? Ah, eu quero o usuário X, eu quero a rede Y. Ele já vai começar a gerar os relatórios. É uma coisa bem bacana, que no final dessa apresentação vocês podem olhar, é o site demo.cyberon.com. demo.cyberon.com. Lá existe uma appliance virtual, né, da Cyberon, o Cyberon Virtual Appliance, um CR35, e ali você pode criar regras, puxar relatórios, é bem bacana. Tá? E pode ver exatamente como é um equipamento funcionando. Tá? Ele é um equipamento como se existisse mesmo, né? Como você consegue criar regras, etc. Lógico, quando fechar a sessão, ele vai perder todas as configurações. Né? Mas para entender, ver a facilidade, etc., é bem fácil. O site é demo.cyberon.com, tá? Coloquei no chat. Tá? E depois vocês deem uma olhada, é bem bacana. Até mesmo para mostrar, às vezes, tem o iView também. Tem o iView. Às vezes está num cliente, alguma coisa, não, você abre ali, você consegue mostrar exatamente. Eu, para falar a verdade, de vez em quando até uso para fazer suporte. Cara, como que eu faço isso? Nem tudo a gente lembra de cor, né? Sabe mais ou menos onde está, mas não lembra o nome do botão. Eu abro esse Virtual Appliance, vou nos menus, olho como chego até lá. Ó, clica aqui, 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 aqui. Legal, consigo dar suporte utilizando essa ferramenta. É bem bacana mesmo. Ela é 100% funcional. Tá? Inclusive as partes de relatórios consegue puxar. Tá? Então, só dando uma esmiuçada aqui nesse relatório. A gente tem aqui o Joseph, né? Joseph aqui da Cyberon. Nós conseguimos ver o que o Joseph aqui tem feito aqui nos aplicações. Ah, o Joseph está com muito stream aqui, hein? Está com 4.1.2 GB de stream. Ah, tá. P2P também está liberado, né? O Joseph fez quase 1,5 GB aqui de download por P2P, etc. Então você consegue ver exatamente tudo. Esse é um relatório que ele foi trabalhado em partes, né? Ou seja, tem o top aplicações por categorias, tem o top aplicações também por protocolo, né? Temos top tecnologia, etc. Top users, então isso também pode ser modificado. Tá? Uma coisa bem bacana aqui é que ele mostra mais a fundo a informação. Igual exemplo, eu tenho top aplicações. O YouTube é a maior aplicação utilizada pelo Joseph. Se eu der um clique aqui, ele vai explodir, né, a tela, ele vai trazer uma tela à frente, e aqui ele vai mostrar o protocolo, vídeo do YouTube, o que foi feito, stream, né, o YouTube é 100% stream, ok. Ele vai mostrar a quantidade, etc. E vai mostrar quantas interações, isso é muito bacana, quantas interações o Joseph fez, né, aqui em Hits, nesse círculo muito bem feito que eu fiz aqui, ele mostra a quantidade de cliques que o Joseph fez. No que isso é legal? Você olha, o usuário ficou 3 horas no Facebook. Aí você chega no usuário e fala assim, ô fulano, você ficou 3 horas aqui no Facebook? Cara? Não, não fiquei, eu só abri a janela e não fiz mais nada. Você entra no relatório do Cyberon, abre até chegar no Facebook desse usuário e ver quantos cliques ele deu. Aí você vai olhar, o cara deu 1.500 hits, 1.500 cliques, tá? Rolou tela, não são só cliques, são interações, né? Ele rolou tela, ele clicou N vezes. Para quem só deixou a página aberta, 1.500 interações é bastante coisa, né? Então, isso aqui entrega até o que o usuário realmente fez. Deixou a tela aberta, mexeu, clicou, etc. Passando um pouquinho.
Aqui mais um exemplo, né, de relatório, pode ser puxado do equipamento. Opa, deixa eu só apagar essa penha aqui. Ok. Você não vai ficar bolinha aí o tempo inteiro, né? Bolinha, não, tava quase um ovo torto, né? Então, legal. Aqui é mais um exemplo de relatório, né? Do equipamento. Então, nós temos aqui os relatórios de pizza, né? Com porcentagem, etc. Ah, uso total de rede, né? Já no caso desse relatório. Então, a maior parte da minha rede foi usada em POP3, e-mails, né? Com 24,6%, etc. Você consegue esmiuçar essa informação e ter uma visão geral bem bacana. Tá aí assim sucessivamente. Como eu falei, são mais de 1.200 tipos de relatórios que podem ser feitos, tá? Já existem alguns relatórios prontos. Ah, eu quero um relatório de uso de internet, está lá. Eu quero um relatório de redes sociais, está lá. E também os relatórios que podem ser personalizados, né? Ok, outro exemplo aqui. Isso é legal, depois, deem quem não tem acesso ao equipamento, dê uma entrada no link que eu passei, né, do cyber1.com, demo.cyber1.com, e dá uma olhadinha lá, é bem bacana e a riqueza de detalhes é gigantesca. Opa, uma pergunta aqui do Marcos. Como se chama, uma pergunta aqui do Marcos no chat. Como se chama a autenticação de convidados na rede, sem ter que como se chama a autenticação de convidados na rede sem ter que digitar usuário e senha de autenticação no proxy? Então, Marcos, se esse seu convidado ele não tiver no AD, né, que ele é um convidado da rede, então você não vai estar no AD, você pode fazer uma autenticação via portal, né? Você pode, o cara quando ele abrir o Chrome ou qualquer outro navegador, ele vai abrir um portal da Cyber e ali o usuário pode digitar nome e senha. Tá? E aí o equipamento ele vai criar um usuário para esse novo user dentro do equipamento e ele vai começar a monitorar. Tá? Ou, dependendo da rede, você pode criar uma rede à parte ali e deixar uma navegação, abre aspas, livre para visitante, né? O que não é recomendável. Ok? Mas você consegue criar esses usuários sem logar no AD, trabalhando diretamente com o equipamento, via portal ou via client. Bom, vamos lá, a parte de reportes, né? Estouramos aqui um pouquinho o menu. Veem que é bem simples, né? Bem intuitivo. Então nós temos aqui, reports. Eu quero um report. Esses tops aqui, eles já são reportes prontos, né? Top user, host, etc. Dou um clique aqui, ele já vai mostrar todos os tops daquela categoria, né? E aí tem todos os tops e tem do lado esquerdo aqui, né? Tem todas as outras funções. WAF, e-mail, Instant Messenger, FTP, VPN, SSL VPN, internet, aplicativos bloqueados, etc. Vou clicando, ele vai abrindo os menus, clico no que eu quero e ele vai me mostrando os relatórios. Esses relatórios, muito bacana, eles podem ser exportados para PDF. Tá? Eu quero exportar, não, eu vou levar esse relatório aqui para o diretor da área que me solicitou. Eu exporto esse relatório via PDF, imprimo, mando por e-mail, faço alguma coisa. Ou também você consegue exportar em Excel, e aí você consegue trabalhar esses dados, o que é bem legal também. Tá?
Relatórios de compliance também, né? Tem todos os relatórios de segurança aí. Ah, eu vou ter uma auditoria na empresa, eu vou ter que puxar 1 milhão de relatórios? Não, você já tem os relatórios para auditoria prontos. Em um clique, 2 cliques, você puxa o relatório para o auditor. Ah, eu quero o relatório do SOX. Vai lá, SOX, relatório, saiu o relatório e entregou para o auditor. Tá? Você não vai ter que ficar 2, 3, 4 dias vendo um monte de coisa para conseguir gerar relatórios. O equipamento ele já tem esses relatórios como uma ferramenta, né, integrada. Uma outra coisa bacana também, você consegue em tempo real aí, verificar de onde estão vindo suas conexões para o equipamento. Tá? Você consegue, eu estou aqui no Brasil, mas eu estou tendo um monte de conexões vindas da Ásia, da Rússia, etc. Você consegue ver esse tipo de coisa. Uma outra coisa legal também é que você pode bloquear o país, né? Eu estou recebendo um monte de ataques da Ásia e eu não tenho, o meu negócio é local, eu não tenho nada na Ásia. Então você consegue bloquear a Ásia inteira e nada da Ásia vai passar pelo seu equipamento. Isso é bem bacana também. Tá? E aí, com essa informação, você pode ver até, eu estou recebendo muito ataque. Você consegue ver qual país está te atacando muito, tá? Da onde está vindo, etc. E você pode bloquear aquele range de IP. Bem legal. Tá? Toda essa parte de relatórios, etc., ela pode ser vista por aplicação, por usuário ou por endereço da máquina, né? O IP. Aqui nessa tela nós temos o Traffic Discovery, né? Que é a visibilidade em tempo real das conexões, o que está gastando muito na sua rede, etc. Então você olha e fala, nossa, minha rede está lenta, o que está acontecendo? Você pode ver em tempo real quem está conectado e fazendo o quê, tá? Por aplicação, por usuário ou também por IP, tá bom? O usuário X aqui está fazendo um torrent. Deixa eu bloquear. Com 2 cliques você derruba aquela sessão. Tá bom? Clicou com o botão esquerdo ali, ou direito do mouse, aliás, clicou com o botão direito e com o botão ali você já consegue derrubar a sessão. Aqui, falando um pouquinho sobre firewall, né? Bom, falar de firewall no Multm hoje é igual falar de ligação no celular, no smartphone, né? A última coisa que você pergunta é se faz ligação, né? Porque já é inerente do equipamento. A mesma coisa está acontecendo com os firewalls, né? Hoje o firewall, a função de firewall é a coisa mais simples que ele pode fazer, né? E todas as outras funções, como o exemplo do smartphone, é o que acabam contando, né? Em grande parte. Mas é um item aí que é 100% fundamental para um appliance de UTM. Então, com o Firewall você vai ter todas as proteções ali, né? A segurança unificada, a Firewall de aplicação, que nós já falamos, identidade baseada em Firewall, né? Ou usuário, controle de entrada e saída de tráfego exclusivo para países, que nós acabamos de comentar, né? E uma nova tecnologia da Cybran chamada PassPass, que, desculpa, que ela trabalha melhor os pacotes, né, de dados ali, o protocolo TCP, para não sobrecarregar a CPU, ou seja, você reduz o gasto de CPU, você com uma redução no gasto na CPU, você tem uma redução também de energia, gasto energético, né, que hoje a TI verde está aí, né, para mostrar que nós precisamos não só pensar em processamento, em performance, etc., mas também no planeta, né, na energia, etc., fontes renováveis. Então, com esse processo você tem um melhor uso do processador, da CPU, não teria sobrecarga no caso, um aquecimento menor, etc. Acabei de reparar que recursos de proteção para
Tem um errinho ali. Vou até marcar aqui para depois consertar no título. Então vamos lá. Primeiro, isso é um resumo, né, das características de proteção. O IPS, que nós já comentamos, né? IPS de oitava camada, identidade baseada nas políticas, por usuário, por grupo, etc. Permite diversas políticas de IPS, reportes, etc. Antivírus de gateway, tá, que nós comentamos também, ok? O anti-spam, tá? Eu tenho cliente ou aqui na empresa eu quero ter o meu servidor de e-mail local. O Cybron vai fazer o filtro de spam? Vai sim. Tá? Você vai conseguir fazer com que o Cybron trabalhe esses filtros. Tá? Faz toda a parte de anti-spam, coloca em quarentena, etc. Tá bom? E a proteção efetiva, né? Contra ataques DOS, DOS, etc. O equipamento ele sofre atualizações constantes, tá? da Cybron, né? Então, não é necessário esperar toda sexta-feira de manhã eu vou receber a vacina, a atualização, não. O equipamento constantemente está recebendo atualizações da Central de Segurança da Cybron. Tá? Saiu uma vacina nova de IPS, está lá. Antivírus, está lá. Tá? Isso em vantagens, aumenta o tempo de resposta, né, para eventuais ataques, um vírus novo, alguma coisa nova aí. E também, como ela é fracionada, ela não causa nenhum dano de performance à rede. Tá? Como ele está recebendo atualização constante, você não vai receber um pacote de 200 MB, e sim 200 pacotinhos de 1 MB. Tá? Para a performance do equipamento e também para a segurança de modo geral, isso é muito melhor. A parte de VPN, que nós comentamos também, né? O Cybron dá basicamente suporte a todos os tipos de protocolo de mercado, tá? Inclusive de Cybron para Cybron, né? Você vai conseguir fechar VPNs. Mas, eu tenho Cybron e tenho um Cisco do outro lado. Vou conseguir fechar a VPN com o protocolo Cisco? Vai, tá? Então, basicamente, qualquer coisa aí que exista em protocolo VPN vai conseguir fechar VPN, inclusive smartphones. Tá? Sem nenhum tipo de problema. Tanto VPN quanto SSL VPN. Então, uma coisa bem importante também, o Cybron, ele verifica a segurança do túnel. Tá? Então, todo o tráfego de informações oriunda do túnel, né, ela é verificada pelo Cybron. Tá? Eu fiz um túnel de VPN e com o computador que eu fechei estava conectado e ele me contaminou também, porque o equipamento achava que estava seguro. O Cybron isso não vai existir porque ele vai verificar também essa informação. Ele só não faz isso se ela já vier de um Cybron, tá? Porque aí já não tem necessidade porque ela já está sendo verificada pelo outro equipamento. Mas se for de Cybron com qualquer outro protocolo ou qualquer outro equipamento que não seja um equipamento irmão, ele vai verificar. Ok? E failover de VPN também, né? Eu tenho uma porta de VPN saindo pelo link X. Esse link caiu, automaticamente já vai, essa VPN vai ser passada para o outro link e vai ser aberta em questões de segundos, tá? Ok. Aqui no Web Content Filters, né? O banco de dados de URL mais abrangente tem mais de 100 milhões de URLs. Tá? Bom, isso também pode ser colocado manualmente. Eu tenho um site aqui que o pessoal está acessando muito e ele não está identificado nas URLs da Cybron. Eu posso adicionar manualmente, né, como dentro de uma categoria, ou posso mandar esse site para a Cybron e falar, esse site aqui pertence à categoria redes sociais, e ele vai ser acrescentado. Tá? E aí todos os equipamentos do mundo vão receber esse novo site no banco de dados. Tá?
E como nós tínhamos falado anteriormente, mais de 89 categorias para bloqueio do Web Content Filter. Tá. Então nós teremos o controle de acesso HTTP e HTTPS, que é muito importante também, né? Porque existia um furo de segurança aí que era a pessoa... Opa! A pessoa digitou HTTP, HTTPS // Facebook. O Firewall não identificava aquilo e deixava passar. Tá? Com o Cyberium isso não vai acontecer. Ele faz também a segurança do HTTPS. Bloqueio de cache do Google também. Bloqueia URLs, né? Bloqueia sites que hospedam malware. Detecta e bloqueia sites de tunelamento. Então, aquele usuário avançado que usa o Tor aí, ou qualquer outra ferramenta para fazer tunelamento de sessão e conseguir acessar o Facebook, ele não vai conseguir fazer isso pelo Cyberium. E tem os filtros de Web 2.0. Política de gerenciamento de banda, que é o QoS, né? Ali você vai poder criar uma política por usuário, por banda, por usuário, regra de firewall, aplicação, setor da empresa, etc. E ali você vai falar, o departamento financeiro tem uma prioridade 4, né? E ele vai poder usar de tal a tal horário. Então, todos os funcionários que estiverem dentro do departamento financeiro, logados como departamento financeiro, eles vão estar em cima dessas regras de QoS. Tá ok? E aí, ela pode ser feita por usuário, como eu falei, por regras de firewall, por categorias web, né? É aqui que a gente coloca o que falamos lá na frente de prioridades, tá? E por também aplicações. Tá? Então o QoS é feito dessa forma bastante simples, colocou o nome, aplicação, o que ele vai, uma descrição ok, já está trabalhando. Bom, então esse QoS é feito de uma forma bem simples e bem natural. Melhor gerenciamento de banda, né? E você vai criar políticas de usuário, de grupo, de etc., de aplicações, de categoria web. Por gestor, eu quero que o CEO tenha 5 megas do meu link, etc. Então você consegue criar por usuário também. O CEO não está conectado. Aquele link ele vai ser distribuído para todas as outras áreas da empresa, né? Então você consegue trabalhar bem esse link. Qual que é a vantagem disso? Você tem um link de 10 mega full na empresa e não tem controle, tá? Vai chegar uma hora, e isso não vai demorar muito, que esses 10 megas já não vão mais suprir a necessidade da empresa. Por quê? Porque o usuário percebeu que ele está livre, ele vai fazer o que quiser, né? Eu vou contratar um link de 20. Vai ficar bom durante 15 dias, 30 dias. O usuário viu que ele tem mais link ainda, aí o bicho vai pegar. Vai começar a baixar jogo de Xbox de 50 GB lá, e aí o link vai todo embora. Tá? Com as políticas de QoS, muitas vezes você não precisa aumentar. A ideia é não aumentar o link, né? E sim usar o link de uma maneira melhor, mais responsável, onde, né, todo mundo sabe ali que não tem mais essa, abre aspas, flexibilidade, né? Você vai conseguir trabalhar melhor o link e aqueles 10 megas vão dar conta tranquilamente. Todos estão ouvindo bem aí? O áudio está legal? Ok.
Só um ponto aqui, porque o chat ele tinha parado de rolar automático. E eu acho que tem algumas perguntas aqui que eu não respondi. Então, rapidinho, eu só vou responder aqui. A PCM Info mandou uma pergunta. O relatório de tráfego de uso de VPN pode ser verificado em real time? Qual o tempo de coleta de dados via iView? Sim, ele pode ser verificado em real time, tá? E o tempo de coleta de dados são alguns segundos, tá? Para ir para o iView. Então, em tempo real ali, realmente é tempo real, você vai estar vendo essa informação em tempo real. E para gerar relatório, alguns segundos. Vamos trabalhar aí com 30 segundos, tá? Entre captação e indexação dentro dos relatórios, tá? Para você poder coletar isso via iView. Ok, acho que essa era a única pergunta aqui. Legal. Bacana. O HA, tá? O que é o HA? Eu tenho aqui na minha empresa um hospital e eu não posso parar de jeito nenhum. Né? Um equipamento deu uma pane ou deu um problema de energia elétrica, queimou um equipamento aqui, eu não posso parar. Então posso ligar dois appliances, tá? Trabalhando em conjunto e que se um appliance der algum tipo de problema, outro appliance vai assumir as funções desse primeiro appliance. Tá? Esses equipamentos podem trabalhar em ativo-ativo, ou seja, os dois trabalhando ao mesmo tempo, dividindo a carga, ou ativo e passivo. Um fica trabalhando ativo e o outro fica em stand-by. Acontece alguma coisa, o segundo appliance assume. Tá? Com todas as configurações, todas as regras do primeiro appliance. Tá, ok? Inclusive com os links, etc. Tá, ok? E o gerenciamento de múltiplos links também de forma automática, que a gente já comentou lá atrás. Os equipamentos a partir do 200 já contam com portas flex. Okay? Então, eu tenho um cliente aqui que ele tem porta fibra, eu consigo colocar direto no equipamento? Sim, tá? Você consegue comprar um equipamento que sejam com portas flex, né? E aí você escolhe qual o tipo de módulo. Eu quero o módulo X, né? E aplica esses módulos no equipamento, ok? Então você pode fazer você pode trabalhar com níveis de clientes, né? Isso é bem bacana também, é bem fácil de trabalhar. Ou o cliente ele tem um CR200 e agora ele tem uma conexão fibra de 10 GB e ele quer colocar no equipamento. Ok, você só vai comprar a porta e vai conectar no equipamento. Né? Colocou a porta, você já vai ter o link, uma porta de fibra de 10 GB direto no equipamento. Aqui um resumo, né, do tudo que nós falamos até agora, parte de segurança, Firewall, IPS, Web Application Firewall, parte de segurança de conteúdo, antivírus, anti-spam, SSL, VPN, etc. E a parte de administração também, que é a parte de relatórios. Né? Aí temos aqui a parte de conectividade, que nós falamos sobre os múltiplos links e o HA, network, que é as conexões de VPN aí, né? E a parte de 3G e 4G, e também IPv6, tá? E na parte de produtividade, que são todos os filtros utilizados pelo equipamento, a parte de Traffic Discovery, de visibilidade de usuários, de aplicações, etc. E toda a parte de gerência, tá? Que é a parte administrativa. Vou falar bem rápido aqui sobre o tamanho dos equipamentos. Tá? Então nós temos equipamentos, como eu falei, desde o CR10, que é um equipamento pequeno, que ele vai suprir a necessidade de 10, 15, 20 usuários, até o CR2500, que é um equipamento de 160 GB, que ele vai trabalhar
com 8, 10 mil usuários. Tá? Então tem da empresa pequena a gigante. Tá? E também temos os módulos virtuais. Módulo virtual legal, funciona igual a appliance físico? Sim, funciona igual. Algumas funções vão depender do servidor, mas de modo geral funciona da mesma forma. Onde que entra o appliance virtual? O meu cliente, ele tem um servidor ali que ele não está usando mais, ele queria colocar para funcionar. Ele pode utilizar um appliance virtual. É um edital e nesse edital pede-se um appliance virtual. Né? É aí que nós entramos também. Tá? As funções são exatamente as mesmas. Parte de certificações da Cybron, tá? Então a Cybron tem todas as principais certificações, inclusive uma certificação recente que a Cybron adquiriu, né? Que é a EAL4 Plus, tá? Que é uma das mais altas certificações para Firewall que se pode ter, mas todas as certificações de mercado nós temos em nível máximo. Alguns clientes pelo mundo, né, parte financeira, industrial, governamental, educação, telecom, etc. Tá? Tem a Coca-Cola, aí tem bastante empresa grande. Não sei se vendeu 1 milhão de firewalls para a Coca-Cola ou 2, mas tá na lista. Alguma coisa foi vendida para eles. Né? E nós temos clientes por todo o mundo. Né? A Cybron atua em todo o globo, então temos clientes em níveis mundiais. Aí. Mais alguns clientes, né? Etc. Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu quis mostrar mais ou menos alguns pontos dos equipamentos, tem muito mais coisas que a gente podia discutir aqui, né? Falar sobre, etc. Mas aí íamos passar uns 2 dias conversando, né? Então era mais para citar alguns pontos, os principais pontos do equipamento, e assim gerar dúvidas, interesse, etc. Tá ok? Bom, meu contato, tá? É danilo@axiom.com.br, tá ok? Se tiver qualquer dúvida, manda e-mail, a gente conversa, marca um dia aí, faz alguma coisa em especial para sanar essas dúvidas. Podemos marcar outros webinários, etc. Tá ok? Então, desde já eu agradeço a participação de todos e estou à disposição para qualquer dúvida, interesse, ajuda em projeto, etc. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e um abraço. Falando aqui, só pontuando, né, que eu tinha falado um pouquinho lá atrás. Eu vou mandar essa apresentação,